Oi, pessoal! Meu nome é Fernanda Esquerdo e hoje eu tô aqui na minha casa e resolvi gravar esse vídeo pra gente conversar a respeito de daycare. Muitas pessoas perguntam a respeito disso, como que funciona o daycare, o que você precisa fazer. Eu vou falar um pouquinho do daycare aqui de Alberta. Eu tenho um filho na idade de daycare, né? Ele tem 3 anos e ele frequenta o daycare desde o primeiro aninho de vida dele. O daycare aqui no Canadá, você tem 2 tipos. Você tem o daycare, que é uma escola, normalmente com outras crianças, uma estrutura um pouco maior. E você tem o day home, que são pessoas que recebem crianças em suas próprias casas e eles possuem uma licença do governo para poder receber essas crianças. A diferença de um para o outro, eu sinceramente não sei como funciona em detalhes o day home. Eu acredito que eles devem ter algumas atividades e fazer algumas coisas nesse sentido, mas eu não sei muito em detalhe porque meu filho sempre foi pro daycare. Falando do daycare, lá no daycare do meu filho, que é o YMCA, que é um dos melhores daycares aqui de Calgary, ele possui várias atividades de música, ele faz atividades até agora de ciência, pintura, eles fazem field trip, ou seja, vão visitar a biblioteca, vão visitar o supermercado, vão no playground. Agora, com a pandemia, eles não estão fazendo muitas visitas nesse sentido, aliás, nenhuma, mas normalmente essa era a atividade que ele fazia antes do Covid, né? O daycare do meu filho também oferece alimentação, então ele tem toda a alimentação, a gente não precisa se preocupar com a alimentação. E nós, aqui em Alberta, temos um subsídio do governo, que isso daí, na verdade, não é um subsídio para a família, é um subsídio para os daycares. Então, todos os daycares selecionados aqui da província, eles recebem benefício do governo, subsídio do governo, na verdade, e eles te cobram no máximo $25 o dia o daycare. Então, isso no final do mês acaba ficando bem menor do que o típico daycare, que custa $1.500 por mês, né? Então, para vocês terem uma ideia, um daycare normalmente ele pode girar entre $1.000 e $1.500. E no caso de um day home, você consegue valores mais baixos, até pela questão da estrutura ser menor. Também é bem disputado, você tem que realmente conhecer, procurar, porque as vagas também são bem limitadas, tanto no daycare como em day homes. A questão do daycare você precisa colocar seu filho na lista de espera muitas vezes. Eu coloquei meu filho na lista de espera uns 7 meses antes ele completar 1 ano. A lista rodou bastante, eu consegui 2 vagas, na verdade, uma no que ele tá agora e outra em outra unidade. Mas assim, normalmente você tem que visitar o daycare, explicar a respeito da idade da criança, enfim, e colocar o nome dela na lista de espera. Tem daycares que não dão alimentação, no caso do meu filho, como eu falei, tem alimentação, e outros daycares que exigem que seu filho seja pot-trained, que significa que ele já saiba usar o pote, que é basicamente usar o vaso sanitário e não usar a fralda. Então, no caso do meu filho, no daycare dele, não, eles aceitam crianças tanto que usam fraldas, como as crianças que não usam mais. Então é um pouquinho mais flexível. Tem aquelas restrições básicas de alimentação, você não pode levar nada com peanuts, que é amendoim, que muita gente tem alergia. Então tem algumas coisinhas nesse sentido. Agora com o Covid, eles cortaram a alimentação. Então tá sendo um pouquinho challenge, porque eu preciso todo dia preparar a alimentação dele, né, colocar na lancheira, e isso daí é um pouquinho mais você tem que ter um pouquinho mais de criatividade. Mas no geral, os daycares aqui no Canadá, pelo menos os que eu conheço, são bem legais, tem uma estrutura bem bacana e você consegue, né, ter um horário bem flexível para deixar seu filho ir buscar. Normalmente ele é o dia todo. Então, no caso do daycare do meu filho, ele abre, se eu não me engano, às 7 da manhã e fecha às 6 da tarde. Eu acho que às 6 é o último horário. E você pode deixar seu filho entre esses 2 horários. Ele dorme lá, né? Faz o cochilo, a nap, né? Você leva a roupinha dele, enfim, eles ficam lá o dia todo, se você quiser que seu filho fique o dia todo, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que quanto a isso, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre daycares, eu posso falar um pouquinho da experiência com o meu filho e com o meu daycare.
mas eu fico à disposição aí, tá bom? Espero ter ajudado. Até mais, tchau, tchau!